Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Fator na sua casa. A aula de hoje é a solução comentada de um conjunto de questões que eu selecionei de análise combinatória para que a gente resolva conjuntamente. Então, compilei uma série de questões de análise combinatória e vou apresentar a solução comentada de cada uma delas, apontando cada aspecto relevante e cada detalhe do qual você precisa perceber e estar atento quando estiver lendo uma questão de análise combinatória. Então, prepara o papel e a caneta aí, bora para a aula. Então, iniciando, tá? A aula de hoje, como eu havia descrito já na abertura desse vídeo, será a solução comentada de um compilado de questões de análise combinatória pré-selecionadas por mim. Questões essas que costumam aparecer nos principais vestibulares que nós iremos nos submeter. Então, sobre todas as aulas teóricas que antecedem esse vídeo que a gente desenvolveu de análise combinatória, o objetivo de a gente ter domínio de todos aqueles parâmetros e diretrizes refere-se a gente ter a habilidade e a sensibilidade bem apurada de utilizar a ferramenta correta para resolver cada questão que aqui consta, ok? Então vamos lá, a primeira questão é uma questão do Enem, tá? A questão diz assim, ó, 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. Então vou anotar as principais informações, tá? Ele disse que são 12 times, tá, que se inscreveram em um torneio. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Então, o grupo A tem 4 times. Então, eu vou anotar, essa informação parece ser relevante também. O grupo A, nesse grupo A, tem 4 times, tá? Foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura pode ser calculada por meio de uma, é a que ele deu as referências. Gente, todo grupo, ele disse que vai ter 4 times. Então vamos fazer uma análise. Se nesse grupo tiver o time X, o time Y, o time Z e o time W, ou nesse grupo estiver o time W, o time Y, o time Z e o time X, esses dois grupos, eles são iguais ou são diferentes entre si? Você concorda que esse grupo de times é exatamente igual a esse grupo de times? Ou seja, você trocou a ordem entre os elementos que a compõem e os grupos não mudaram. Isso é igual. Como isso é igual, a gente diz que a ordem não importa. Então, toda vez que a ordem não importa, em uma das nossas aulas de análise combinatória, a gente utiliza a combinação. Sendo que ele falou, escolhido o grupo, vai ser sorteado dois times desse grupo para fazer um jogo. Sendo que o primeiro time vai jogar em casa, então o primeiro vai jogar em casa e depois fora, e depois vai ser o contrário. Esse time vai jogar fora e esse vai jogar em casa. Então vamos analisar. Se o X jogar em casa e o Y jogar fora, é igual ou diferente do X jogar fora e o Y jogar em casa? Tu concorda que isso é diferente? Se isso é diferente, significa que eu troquei isso de ordem e a igualdade mudou. Então a gente diz que a ordem importa. E a gente estudou também análise combinatória. Quem está caindo aqui de paraquedas, eu sugiro que você volte os vídeos anteriores aqui no canal mesmo e estude todas as aulas que foram gravadas de forma particionada para que, como objetivo, você chegue às questões de análise combinatória e consiga se desenvolver com enorme clareza e segurança. Toda vez que a ordem importa, a gente faz um arranjo. Então, basicamente, a questão falou, primeiro eu vou sortear um grupo. Para tu fazer um grupo, você tem que usar uma combinação. E depois você vai fazer um jogo. E o jogo, você tem que usar um arranjo. Então, resolver o problema, você consegue fazer por uma combinação e por um arranjo, respectivamente. Vídeo que ele falou que primeiro ia sortear o grupo e depois o jogo. Então, letra A, questãozinha do Enem, sobre tudo aquilo que a gente discorreu nas nossas aulas de análise combinatória. Bora para a próxima. Segunda, clássica também, né, com 8 tipos de frutas. Quantas saladas diferentes podem ser feitas usando 4 frutas? Então, tu tem a fruta A, a fruta B, a C,
a D, a E, a F, a G e a H. 8 tipos de frutas distintos. Eu quero formar uma salada, sendo que nessa salada só vai ter 4 tipos distintos de frutas. Então vamos analisar a salada A, B, C, D. Ela é igual ou diferente da salada D, C, B, A? A salada que contém essas frutas é exatamente igual a que contém essas frutas, ou seja, eu troquei esses elementos de ordem e a igualdade não mudou. Então a gente diz que a ordem não importa. Toda vez que a ordem não importar, a gente já estudou nas nossas aulas de análise combinatória que a gente resolve através de uma combinação. Então seria quem? Combinação, para quem não lembra, ó, de NPAP. Quem não lembra de relações de combinação, existe uma aula integralmente falando sobre todas as propriedades das combinações. E existe as aulas de análise combinatória que explicam exatamente essa relação também. Então, N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. O N é o total de frutas disponíveis que você tem, que no caso são 8. E o P é a restrição. Você quer formar saladas com 4 frutas. Vou tacar aqui na relação, a continha ficou 8 fatorial sobre P, que é o 4 fatorial. 8 menos 4, que vai dar 4 fatorial também. Então a gente faz essa conta, tá? Existe uma aula de fatorial que eu já te expliquei a fazer essa conta de forma simplificada. Então eu posso cortar 8 fatorial com 4 fatorial. Em cima ficou simplesmente o 5 vezes o 6 vezes o 7 vezes o 8. Porém isso está vezes 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dá para fazer 4 vezes 2, que dá 8, cancela com esse 8. 6 sobre 3 dá 2, então 5 vezes 2, 10 vezes 7. Dá para você fazer exatamente 70 saladas utilizando 4 dessas frutas, ok? Vamos para a próxima. A próxima diz com um conjunto de 10 peças distintas. Então vamos lá. Peça 1, peça 2, peça 3, peça 4, peça número 5, a número 6, a peça número 7, a peça número 8, a peça número 9 e a peça número 10. Todas essas peças são distintas entre si, tá? O número de grupos diferentes de 3 peças que podem ser formadas. Então vamos analisar. O grupo peça 1, peça 2, peça 3 é igual ou diferente ao grupo peça 3, peça 2, peça 1. Esses dois grupos eles são exatamente iguais entre si, ou seja, eu troquei a ordem entre esses elementos e a igualdade continua a mesma. Então a gente conclui que a ordem não importa. Você já sabe que toda vez que a ordem não importar, a gente resolve o problema fazendo uma combinação. Então vamos lá. Combinação de NP, a gente sabe que é N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Então N é o total de peças, que são 10. Então a continha ficou combinação de 10. E P é a restrição. Eu quero formar grupos com 3 peças. Combinação de 10, 3 a 3. Efetuando a continha, 10 fatorial sobre P, que é 3 fatorial, e N menos P, que vai dar 7 fatorial. Tá? Então, combinação de 10, 3 a 3, a gente já estudou simplificação de números fatoriais. Eu posso cortar esse 10 com esse 7, em cima ficou o 8, que multiplica o 9, que multiplica o 10, sobre 3 fatorial, que sabemos que é 3 vezes 2, ok? Daqui dá para simplificar, o 9 com 3 aqui fica 3, o 8 com 2 aqui fica 4, então ficou 4 vezes 3, 12 vezes 10, 120 grupos de peças, de 3 peças distintas, que é aqui. Ok? Muito tranquilo, tá? Se você assistiu todas as aulas que antecedem essa aula, com certeza você está conseguindo enxergar todos os parâmetros que previamente a gente havia estudado aqui. Vamos para a próxima. Participei de um sorteio de 8 livros e 4 DVDs. Então tá aqui. Quantidade de livros, 8. Quantidade de DVDs são 8 livros e 4 DVDs, foi? 8 livros e 4 DVDs. E ganhei o direito de escolher dentre estes 3 dos livros e 2 dos DVDs. Então isso aqui, ele tem direito de escolher, tá? Ele vai escolher 3 livros dentre os livros possíveis e 2 DVDs dentre os DVDs possíveis. O número de maneiras distintas que ele pode fazer essa escolha
repara que ele vai escolher livros e DVDs, tá? E lembra que E é um conectivo que dá a ideia de princípio o quê? Multiplicativo. Então você vai ter que multiplicar essas escolhas. Como eu posso fazer isso? Se eu escolher o livro 1, o livro 2 e o livro 3, é a mesma coisa ou é diferente de eu escolher o livro 3, o livro 2 e o livro 1? Todo mundo concorda que é igual? Se é igual, a ordem não importa, a gente já sabe que para resolver essa questão nós precisamos fazer uma combinação. Mas dos DVDs tem 4, eu vou escolher 2. Então se eu escolher o DVD 1 e o DVD 2, é igual ou diferente de eu escolher o DVD 2 e o DVD 1? Isso é igual. A ordem também não importa, então a gente sabe que também é uma combinação. Sendo que eu vou escolher livro, tá? E DVD. Então, esse E é a ideia de princípio multiplicativo. Tu vai ter que multiplicar. Vamos lá, já sabemos que para escolher o livro eu tenho que fazer uma combinação. Combinação de quê? Quantos livros disponíveis eu tenho? 8. E eu tenho que escolher quantos dos livros? 3. E agora eu tenho que escolher o DVD. Quantos DVDs existem? 4. E eu preciso escolher quantos? 2. Então, se eu multiplicar a combinação de 8, 3 a 3 por combinação de 4, 2 a 2, nós teremos a resposta. Vou fazer aqui a continha de quanto é a combinação de 8, 3 a 3, tá? Então, aqui, ó, combinação de 8, 3 a 3, nós sabemos que é 8 fatorial, sobre 3 fatorial, 5 fatorial. Vou cancelar, tá? Simplificando aqui, ó, 8 fatorial com 5 fatorial, em cima ficou 6 vezes 7 vezes 8. Novamente te lembrando, não sei essas manipulações fatoriais que tu está fazendo, Renato. Tem um vídeo detalhando absolutamente tudo de números fatoriais aqui. Sugiro que você vá lá e estude. 8 sobre 2 deu 4, 6 sobre 3, isso aqui deu 2. Então, multiplicando isso, tá? Ficou 7 vezes 2, 14. Esse 14 ficou vezes 4, que é 40 com 16, 56. Então, a combinação de 8, 3 a 3, nós já sabemos que vale 56. Sendo que esse 56 ficou vezes a combinação de 4, 2. Então, vamos fazer a combinação de 4, 2 a 2. Ó, combinação de 4, 2 a 2. Como seria? 4 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 4 menos 2 fatorial. Renato, não entendo de onde tu faz essa fórmula da combinação. Novamente, tem um vídeo detalhando exatamente a sua demonstração, seu surgimento e a sua aplicabilidade, tá? 4 fatorial, se tá caindo de paraquedas aqui, só voltar aí e achar o vídeo de arranjo, o vídeo de combinação, o vídeo de análise combinatória, tudo detalhado. 4 fatorial, 2 fatorial, 4 menos 2 também é 2 fatorial. Posso cortar esse com esse, está detalhado na aula de fatorial de um número. 3 vezes 4 sobre 2. Então, cortei aqui, aqui ficou 2, deu 6. Então, a combinação de 4, 2 a 2 vale 6. Então, a gente multiplica 56 vezes 6, isso vai dar o quê? 300, né? 50 vezes 6, 300, 6 vezes 6, 36, 336. Foi? Formas de você escolher 3 livros e 2 DVDs, tendo 8 livros e 4 DVDs. Vamos para a próxima. A turma K do curso de administração da UECE é formada por 36 alunos. Então vamos lá, são 36 alunos. Desses 36 alunos, 22 são mulheres e homens são 14. O número de comissões que podem ser formadas com alunos dessa turma, tendo cada comissão 3 componentes, então a gente vai formar comissão, tá? E cada comissão vão ter 3 pessoas. Isso é o que a questão está dizendo. Eu quero formar comissões e cada comissão vão ter 3 pessoas, tá? 3 componentes. E sendo assegurada a participação de representantes dos 2 sexos em cada comissão. Então vamos lá. Eu quero formar comissões de 3 pessoas, tal qual essas comissões têm que ter participantes dos 2 sexos, ou seja, eu não posso ter a comissão que seja formada só por pessoas do sexo masculino ou comissões que sejam formadas só por pessoas do sexo feminino. Então isso não pode, isso não pode. Então quais são as comissões do qual você consegue formar? A comissão que tem um homem e 2 mulheres, ou você pode formar a comissão que tem uma mulher
e 2 homens. Todo mundo entende essa ideia? Essa comissão tem a garantia que tem pessoas dos 2 sexos e essa comissão tem a garantia que tenha pessoas dos 2 sexos. Se eu tirar esse homem e colocar aqui mais uma mulher, não serve. Se eu tirar essa mulher e colocar aqui no lugar dela um homem, não serve, porque as comissões teriam apenas um sexo. Então como é que eu faço isso? Repara que o ou dá a ideia de princípio aditivo. A gente já viu isso nas aulas de análise. E o e dá a ideia de princípio multiplicativo. Repara que isso é uma comissão ou pode ser essa comissão também. Mas em cada comissão eu escolho um homem e uma mulher e a outra mulher. Ou seja, o e dá a ideia de princípio multiplicativo. Lembrando dos conectivos, né? Toda vez que você tem o e, você multiplica. Toda vez que você tem o ou, você soma. Então, como a gente faria essa continha? Combinação. Para quem não consegue perceber se é combinação ou não, isso é evidente, né? Se a minha comissão tem as pessoas A, B e C, e essa mesma comissão tem as pessoas C, B e A, essas duas comissões são iguais, ou seja, a ordem não importa. Então, meu processo de escolha de pessoas que vão compor essa comissão tem que ser uma combinação. Então seria combinação. Quantos homens tem disponíveis? 14. Tu tem que escolher quantos? 1. E escolher as 2 mulheres. Combinação. Quantas mulheres são disponíveis? 22. Tu tem que escolher quantas? 2. Isso se soma ao fato de combinação. Quantas mulheres você tem disponíveis? 22. Tu tem que escolher o quê? 1. E combinação. Quantos homens você tem disponíveis? 14. Tu tem que escolher quantos? 2. Essa continha é exatamente o total de comissões que você pode formar, tendo essas características. Lembrando que na aula de fatorial e na aula de números binomiais eu já detalhei que combinação de n 1 a 1 é sempre n. Então combinação de 14 1 a 1 eu já sei que é 14. Combinação de 22 2 a 2 eu não sei. Somado com combinação de 22 1 a 1 é propriedade. Vale 22, tá aqui no nosso canal detalhado, tá? E combinação de 14 2 a 2 eu não sei. Então eu vou fazer essas duas combinações. A primeira é a combinação de 22 2 a 2, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, combinação de 22 2 a 2. A continha fica 22 fatorial sobre 2 fatorial, 20 fatorial. Posso cancelar aqui, né? Simplificando, em cima ficou 21 vezes 22, isso sobre 2. Então a nossa continha dá para eu simplificar, né? Se eu simplificar aqui o 22, eu consigo simplificar ele com o 2. Então a continha ficou 21 vezes o 11. E 21 vezes o 11, nós sabemos que isso equivale a 231. Então combinação de 22 2 a 2 é 231. Vou colocar aqui. 22 2 a 2 são 231. Agora eu tenho que fazer 22, 14, 2 a 2, né? Então vamos fazer a combinação de 14, 2 a 2. Ó. 14, 2 a 2. Como seria? 14 fatorial sobre 2 fatorial e 12 fatorial. Vou cancelar. Em cima ficou 13 vezes 14 sobre 2. Posso cancelar. Isso é 7. 70 com 21, 91. Então combinação de 14, 2 a 2 vale 91. Se você efetuar esse produto, tem que dar a sua resposta. Então, 231 vezes 14, nós chegamos que isso é 3.234, e isso está somado com 22 vezes o 91. 22 vezes o 91, isso vale 2002. Esse 2002 está somado com 3.234. Isso gera 5.236, que é essa aqui. Ok? Tá aí, detalhada essa questão. Vamos, saideira. A última questãozinha que a gente vai fazer é essa aqui, ó. Dentre as disciplinas A, B, C, D e F, então a disciplina A, B, a C, a D, a E e a F, um estudante universitário precisa selecionar 4 para cursar no próximo semestre. Então ele vai selecionar 4 disciplinas, sabendo que nessa seleção deve constar necessariamente a disciplina E, o número que indica o total de maneiras diferentes que esse estudante pode escolher, então ele vai escolher 4 disciplinas, tá? Tem essas disciplinas e ele vai escolher 4.
como é que eu posso escolher 4 disciplinas? 1, 2, 3, 4. A única restrição que ele disse é que dentre as disciplinas do qual ele vai escolher, tem que estar sempre a disciplina E. Então aqui já tem a disciplina E. Se aqui já tem a disciplina E, só sobrou 3 vagas, tá? Porque a E sempre vai estar. Então, vamos analisar. Se eu escolher a disciplina A, B, C e E, é igual ou diferente de eu escolher a disciplina E, C, B e A? Isso é igual. Essas disciplinas são iguais a essas, ou seja, a ordem não importa. Toda vez que a ordem não importa, o meu problema consegue ser respondido através de uma combinação, porque aqui a ordem não importa. Então a E já está escolhida, então não posso mais escolher a E. Então eu preciso fazer apenas uma combinação. Sobrou quantas disciplinas? 1, 2, 3, 4, 5. E dessas 5 eu tenho que escolher quantas? 3. Combinação de 5, 3 a 3, só fazer a continha, 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. São 10 formas distintas. Beleza? Então, gente, essa foi a nossa aula com a solução comentada de algumas questões de análise combinatória, tá? Vou fazer mais de uma aula solucionando questões de análise combinatória. Essa foi apenas a parte 1, valeu? Então, até a próxima e tchau, tchau.